Fala galera, aqui no serviço a gente decidiu montar um aquário para poder passar o dia, para poder passar o tempo. E querendo ou não, o aquário traz calmaria durante o expediente, é sempre bom se passar aqui para dar uma olhada nos nados. E a gente decidiu montar um aquário de iniciante com cups. Depois a gente vai mostrar o processo de foto por cada parte que a gente montou o aquário. E foi um aquário comunitário, cada um cedeu um espaço aqui, cedeu peça, equipamento, ração, planta, peixe. E como é comunitário, todo mundo cuida um pouco. O processo para ele chegar hoje, como ele está aqui, levou uma média de 35 a 40 dias. É demorado, a gente foi perguntando bastante para um amigo meu, Assir, valeu pelas plantas e as dicas aí de todo dia, que é um negócio que a gente acha bacana. E vou mostrar aqui para vocês mais perto agora como que ficou o resultado depois desses 40 dias. Pode ver que ele é hoje um aquário com plantas naturais. Ali a gente tem no momento 4 gups fêmea e um macho. O macho, o problema é que ele sempre fica atrás das fêmeas. Daí a gente leu bastante dizendo que sempre era bom ter mais de uma fêmea no ambiente para ele poder deixar ela menos estressada correndo atrás de outras. Daqui ficou a lateral. O reflexo tá batendo um pouco. Ah, verdade. Outra coisa que nós temos aqui que veio numa das plantas foi caramujo. Hoje a gente apelidou o caramujo de Dome. Domezinha, porque tem uma... Aqui no serviço a gente tem uma espécie de câmera Dome. E a gente falou, bom, vamos chamar ele de Dome. Se você reparar lá no fundo, no canto esquerdo, lá no cantinho, tá o maiorzão. E aqui na frente tá os pequenininhos. Parece que ela é uma espécie assexuada. Ele se reproduz sozinho. E durante esses 40 dias, quando a gente foi ver, era 1, 2, 3. Paramos de contar quando a gente encontrou uns 15. Quando tiver maior, a gente vai tirar do aquário e vai transferir para outro. Mas por enquanto eles estão aqui. E esse é o nosso aquário de gup no serviço. Eu vou deixar depois umas fotos do passo a passo, como a gente fez para montar ele. O processo todo levou uma média de... Até chegar a colocar os gups, assim, uns 35 dias. Hoje já temos quase com 50, 40, 45, 50 dias com os peixes. Então, durante o processo da água, a gente também manteve daí ali o esquema o aquecedor de água na temperatura de 26 graus. E essa temperatura está mantendo direto. A gente fez até o teste aqui já com o termômetro. Ele mantém a temperatura, a gente utiliza hoje 26 graus. O pH dela está entre 7,2 a 7,5. As plantas aqui, a gente tem umas imagens assim de como elas estavam maiores. Já fizemos a poda e tiramos algumas, porque essas plantas que ficam na superfície, elas triplicam de planta, de tamanho. E a gente acabou já fazendo a remoção de algumas. E hoje o nosso aquário é assim, ele está mantido com 26 graus. O pH aparentemente está controlado.
E a nossa ideia agora é daqui mais uns 15, 20 dias poder manter o pH controlar em 7.2, que é onde a gente quer chegar, colocar uns camarões fantasma aqui dentro. Para daí sim a gente falar, tá tranquilo. Falta bastante coisa ainda que a gente quer pôr, mas aos poucos vamos montando. O filtro hoje a gente utiliza um filtro da Aquatec. Filtro externo desse modelo FE25. Foi doado pelo chefe, né? O chefe é chefe. Daí ele já vem dentro dele uma esponjinha aqui que acho que faz uma parte de filtragem biológica e tudo mais. Mas mesmo assim a gente acabou colocando a aquela mídia biológica. Realmente. O preço dele acho que foi comprado na Cobasa. Ele faz 250 litros hora. Nosso aquário tem 38 litros. Então por isso a gente optou até pelos Gup. Por não ser um aquário tão grande, de fácil manutenção e de baixo custo para poder manter aqui no serviço como se fosse comunitário. Todo mundo pede, agora que a gente vem aqui dentro do setor, passa para dar uma olhada e fala, nossa, como traz paz, como é relaxante vir ver. E para nós também, porque cada coisa que chega aqui para nós que a gente olha assim e fala, é bom ir lá dar uma olhada, ver o peixe, ver o nadar, tranquilizado, aí depois a gente volta a fazer as atividades. E esse é o nosso aquário comunitário aqui do serviço. Beleza? Durante o processo, para esses 30, 40 dias, até a gente soltar os peixes aqui dentro do aquário, nós fizemos a primeira coisa, o teste da água, que a gente, para saber o que vinha da torneira, a gente descobriu que o pH era neutro. Os Gup, pelo que a gente pesquisou, eles variam no pH de 7,2 a 7,5, acho que é um pouco mais alcalino. Compramos essa mídia, o incentivador de bactéria, para poder, durante o aquário, ficar girando pelos 15, 20 dias que nós deixamos ele rodando só a água e o incentivador de bactérias. E a gente usou um pedacinho de ração para poder fazer aquele bolor e acelerar o processo de bactéria. A gente até leu bastante e vimos uns vídeos que o pessoal falava que ajudava bastante. Aqui a gente tem mais mídia para pôr dentro do filtro. O filtro daí ficou rodando direto ali, né, com o aquário, somente a areia, a pedra e a água com o filtro. Depois a gente acabou colocando as plantas, que foi cedido pelo nosso amigo Assir. E daí, mesmo assim ficou rodando depois de uns 15 dias somente planta, pedra, areia e água. Até a gente pôr e usamos também o condicionador de água lá para fazer o anticloro, tirar os produtos químicos da água. Quando a gente reparou que a água chegou a 7.2, 7.3 no pH, a gente começou a plantar essas plantinhas naturais, essas plantinhas que estão aqui na lateral. Não sei ainda o nome delas. Esse pinheiro, essas daqui, porque de começo a gente só tinha essas plantas de cima da água, aqui de superfície. Agora está começando a pegar aqui um pouco das... Agora me fugiu o nome dessas duas plantas aqui. Daí a gente começou a plantar e elas estão começando a aceitar bem. Não, por enquanto não temos aquela areia de substrato, mas as plantas estão pegando bem. Não precisa acho que é aquele gás, o CO2, dentro do aquário para poder manter as plantas ativas. Os caramujos estão dominando, que nem aqui no canto. E depois de 45 dias, 50 dias, a gente acabou soltando os Gup. A luminária, a gente utiliza uma luminária dessa daqui com temporizador. Liga às 8 e desliga às 6. 8 da manhã e 6 da tarde. A luminária fica aqui com uma lâmpada de LED. E os produtos que a gente usa e faz a troca aqui como é comunitário, cada dia a gente faz uma atividade. Um limpa, o TPA a gente chegou a fazer agora, com 50 dias. Fizemos uma troca. Depois das imagens vocês vão ver que tem foto de bastante, as águas estão bastante turvas, assim, meio pastosa, mas acabou limpando. Daí fizemos uma limpeza do filtro e a água assim agora com 5 dias de troca de água, ela ainda manteve limpa e parece que está cada vez mais clareando. E esse é o nosso aquário de Gup, montado aqui no serviço, um aquário comunitário. Vou deixar aqui agora para vocês o videozinho que o Leonardo vai gravar. E esse é o nosso aquário comunitário. Se você também pensa em montar lá no teu serviço de fácil acesso e manutenção, cara, fica a dica. Um aquário de Gup
que é um peixe bem tranquilo, forte, parecido com o beta. E se tiver alguma dúvida, manda aí pra nós que a gente responde, que com certeza eu vou perguntar pro Acir ou um outro aquarista. Beleza? Vamos nessa!